Amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Estamos aqui com a professora Maria Sueli Rodrigues para mais uma rodada de conversa, ela que é frequente aqui no Pensar Piauí. Deveria ser mais ainda, mas já agradecemos de qualquer forma a participação da professora Maria Sueli Rodrigues. Ela que tem um histórico de lutas em defesa da universidade pública contra opressões de raça, gênero e orientação sexual. Maria Sueli Rodrigues é advogada, professora de Direito com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, Ascar. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu convidei a professora hoje porque em 2019, mês de maio, tratando da escravidão no Brasil, ela tratou durante a entrevista de um tema que eu guardei comigo. Falei, eu vou voltar a conversar com a professora especificamente sobre esse tema, que é a Lei de Terras do Brasil, uma lei aprovada no dia 18 de setembro, está até fazendo aniversário daqui a alguns dias, né? Uma lei aprovada em 18 de setembro de 1850. A professora chamava a atenção, naquela ocasião da entrevista, da importância dessa lei para muitas coisas que aconteceram no Brasil. E aqui, hoje, nós vamos voltar, então, a esse tema. Professora, me permita começar com uma introdução aqui, uma contextualização daquele tempo, dos anos de 1850, um pouco antes, tal, ok? E aí, em seguida, eu já começo as minhas perguntas. Então, vamos lá. Nos séculos marcados pelos anos 1700 e 1800, intensificou-se a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças que tinha como principal particularidade a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com uso de máquinas. A economia do mundo, naquele momento, substituía o comércio pelo capitalismo industrial. A Inglaterra forçava as nações para se adequarem àqueles novos tempos. E a Inglaterra, por quê? Porque era o país com mais dinamismo nessa área do capitalismo industrial. Um objetivo dos ingleses era o fim do tráfico negreiro. Então, no Brasil, é promulgada a Lei 581, no dia 4 de setembro de 1850, que proibia o tráfico de escravos. A Lei Áurea, que poria fim à escravidão, só viria a acontecer em 1888. Mas o avanço da economia capitalista impunha que a terra deveria ter um uso integrado à economia. Em consequência dessa nova prática econômica, as nações discutiram juridicamente as funções e os direitos sobre esse bem, a terra. Até 1850, no Brasil não havia nenhum documento legal específico que regulamentasse a posse de terras. O Brasil tinha o sistema de sesmarias, que eram doações de terras feitas pelo imperador ao seu bel prazer. Com a pressão internacional, o governo brasileiro se viu obrigado a organizar essa questão da terra aqui no Brasil. Então, em 18 de setembro de 1850, foi promulgada a Lei 601, conhecida como Lei de Terras. O que dizia essa lei? No seu principal, ela determinou que a única forma de acesso à terra, às terras devolutas da nação, fosse através da compra ao Estado. A lei definiu também penas para aqueles que se apossassem indevidamente de terrenos públicos ou privados e neles pusessem fogo ou derrubassem mato, sendo esses casos sujeitos à expulsão, prisão de 6 a 2 anos e multa. Então, era essa a situação. E eu pergunto, professora Sueli, que outro aspecto conjuntural importante daquele tempo eu deixei de citar nessa introdução aqui?
Olha, essa lei ela foi feita tão tal que a proibição do tráfico de escravo ela saiu quase concomitante à lei Sim, de terras. Então, a lei de terras é um preparatório para a abolição da escravidão, né? Você fez essa abordagem aí, mas é assim, as desigualdades sociais que a gente tem hoje, elas se originam muito nessa lei de terras. Eu acabei de publicar um artigo com uma amiga, o título é A Culpa é do Eusébio de Queiroz, que é o autor do projeto de lei, né? Então, assim, foi uma forma de o Brasil não modificar nada quando realizasse a abolição da escravidão, né? Então, ela foi preparada para isso, né? Isso o Florestan Fernandes trata em vários textos dele, ele denuncia. Nós temos a estrutura agrária que a gente tem hoje graças à lei de terras, né? Então, essa lei de terras, assim, ela foi uma maldade, assim, sem limite. Tipo, o Florestan fala no livro dele, a Revolução Burguesa, dizendo que no Brasil não teve Revolução Burguesa, e ele aponta como evidência forte essa lei, né? Essa lei ela vai impedir uma introdução, como se queria, como a Inglaterra queria, num capitalismo em que as pessoas, de fato, partissem para a concorrência. Então, no Brasil, nunca, segundo Florestan, nunca teve essa livre concorrência. Por quê? Porque foi feito um arcabouço, e a lei de terras é fundamental para isso, foi feito um arcabouço preparatório para a abolição da escravidão, de modo que as terras ainda hoje estão concentradas nas mesmas mãos que estavam concentradas naquela época, dos seus descendentes, dos seus familiares. eu Então, quero, assim, diga. eu quero pegar essa última afirmação sua, aliás, toda essa Sim. sua fala, né, que a questão agrária no Brasil ela foi organizada para não haver mudança, que as terras estão nas mesmas mãos hoje daqueles que a possuíam nesse momento que nós estamos falando, nos anos 1800. Assim, hoje, a gente está usando muito um termo que é normalizar. Então, pela pandemia do coronavírus, nós já perdemos mais de 120 mil pessoas mortas no Brasil. E há aqui quase que um sentimento de normalidade em torno disso. Eu diria que a lei de terra ela tornou a terra uma mercadoria. Para você acessá-la, você tem que ter dinheiro. Então, isso foi, eu diria assim, normalizado, que a terra é uma mercadoria, que para acessá-la você precisa ter dinheiro. Isso foi normalizado desde 1850. Mas eu pergunto, poderia ter sido diferente, professora? Poderia, poderia. Porque o que acontece? A lei de terras, além de ter transformado a terra em mercadoria, ela protegeu aqueles que já tinham a posse da terra, né? Então, assim, como era que funcionava, né? Como é que Portugal fez? O que Portugal fazia era, como Portugal não tinha condições de investir num território tão grande quanto o Brasil, fazia doações. E essas doações eram para uso e ocupação. Não significava dizer que a pessoa era dona de terra, né? Até então,
não existia essa história de você ser dono da terra. Qual era a relação que a gente ouve falar em relatos de povos tradicionais africanos, de povos tradicionais afro-brasileiros e até os povos originários aqui desse país, né, desse território que boa parte dele era chamada de Pindorama. A terra é o meio que aqui você se vincula, né? Essa categoria territorialidade é um pertencimento. Esse pertencimento, ele envolve afetos, envolve a identidade, envolve muitas coisas aí. E retirar a territorialidade, ou seja, te desapartar da terra em que você nasceu, a terra em que você tem esses vínculos, significa, inclusive, retirar a liberdade das pessoas, né? O livro Além da Escravidão, que vários autores escrevem sobre os Estados Unidos, eles dizem assim, que o plano para os povos originários era o quê? Esse plano era matar essas pessoas, porque essas pessoas com vínculo territorial não tem como você dominar. E por que trazer os africanos para cá? Trazer os africanos para cá, porque quando você retira a territorialidade, você retira a liberdade das pessoas. Então, é estranho, muito estranho, você transformar isso em mercadoria, porque você é uma ligação vital que você tem à terra. Ainda mais, a mercadoria terra no Brasil nunca foi propriamente uma mercadoria. Agora eu estou falando com Florestan Fernandes. Nunca foi, de fato, uma mercadoria. Você vê famílias que há séculos mantêm extensões enormes de terra. E ali ela não faz nada, ela não produz, ela não faz absolutamente nada. Então, isso não é uma mercadoria. Porque se fosse uma mercadoria, você pegaria essa terra e produziria nela. Então, aquela família tem aquela terra como forma de ter poder. Então, a terra no Brasil nunca foi uma mercadoria efetivamente. Ela foi distanciada para que o povo negro não tivesse acesso, para que os indígenas não tivessem acesso, e ela ficou na mão da elite poderosa que mandava nesse país e que ainda hoje manda. Então, essas terras, elas nunca foram efetivamente mercadoria, elas fortalecem o poder daqueles que têm aquela terra, né? Então, assim, o que eu penso, por que pode ser diferente? A gente tem a forma das terras indígenas, que é muito diferente, não tem nada a ver com isso, não é propriedade, inclusive ele nem recebe título de propriedade, só é demarcada, e as terras quilombolas, que também o título é produzido, mas é produzido em nome de uma coletividade. E a forma de identificar qual é o território a que pertencia aquele grupo é principalmente pelo afeto, pela relação que as pessoas têm com a terra. Então, não é necessário ser dessa forma, não tem só essa forma de se Necessariamente não precisaria relacionar com a ser uma terra. mercadoria, que acabou nem sendo, segundo Flores Fernandes, né? Como? Professora, eu estou dizendo, necessariamente não precisaria ter se transformado numa mercadoria, que, segundo o próprio Florestan Fernandes, nem mercadoria se transformou, né? Talvez a Nem lei de terras mercadoria se apontasse transformou. para isso, mas que nem nisso se transformou. Mas agora eu queria Nem isso tratar se transformou. isso. Eu queria tratar agora
da questão do modo de produzir nessa terra brasileira e daquela centena de milhares de imigrantes que nós recebemos aqui. Naquela conjuntura dos anos 1800, início de 1900, aí já dando um pulo maior, né? A imigração também era prevista, né? Havia uma previsão que o Brasil receberia imigrantes. E esses imigrantes que estavam previstos de chegar aqui, eles tinham uma prática de um tipo de agricultura que era contrária àquela que era desenvolvida aqui no Brasil, da monocultura agroexportadora. Como foi que os proprietários de terra que viviam da exploração do trabalho escravo reagiram à proposta do Brasil receber imigrantes? Olha, a questão da política de migração foi um outro artefato que foi utilizado para fazer a abolição, né? O centro econômico até então era o Nordeste. E aí trazer migrante europeu para o Brasil, obviamente eles não viriam para o Nordeste, eles viriam para algum lugar em que o clima, em que tudo parecesse mais com a Europa. Então, vai ser Sul e Sudeste. E essa política migratória, ela colocou o Nordeste na indigência, né? Porque o Nordeste foi só retirado, foi só feita a abolição, e para o Sul-Sudeste, o eixo econômico ficou para lá, porque para lá tinha a política, era uma política pública de migração. Por quê? Porque entendiam que as pessoas que iam ser libertadas, elas não estavam preparadas para serem trabalhadoras assalariadas. Então, foi uma coisa terrível. E foi um período em que, principalmente no início do século XX, houve uma constituição na era Vargas que tinha eugenia como um princípio constitucional e que tinha grupos organizados eugenistas. Monteiro Lobato era um grande defensor desses grupos eugenistas, que eram o quê? Tem que melhorar a raça no Brasil. E tinha as políticas horrorosas, né, de Mendel, que diziam que a genética as pessoas eram melhor geneticamente ou não. Então, essa política foi terrível, ela impediu que as pessoas negras se tornassem trabalhadoras assalariadas. Ainda hoje, vive a maior parte do povo negro, vive no trabalho informal. Então, respondendo direto ao que você perguntou, esse público foi para o Sul-Sudeste. E lá eles fizeram agricultura, a chamada agricultura familiar, né? De vez em quando a gente vê reportagens que eles fazem essa diversidade lá, mas é um público que não tem relação nenhuma com o povo preto, o povo não branco do Brasil. Então, assim, inclusive, onde tem essa concentração maior da agricultura familiar, porque foi, inclusive, esse público aí que deu o impacto para o maior movimento de luta pela reforma agrária, que foi o MST. Foi a partir de lá que surgiu esse movimento. E esse movimento se espalhou no Brasil inteiro. Mas dizer assim, a população do Sul vive reclamando todo o tempo que eles deveriam se separar do Norte e Nordeste e do Centro-Oeste, porque eles consideram que eles, sim, são os legítimos descendentes dos europeus e eles não gostam de se misturar com o povo do Norte e do Nordeste. Então, nós temos um aspecto bom daí, que é
a maior expressão de luta pela reforma agrária veio exatamente daí, né, da agricultura familiar, e temos esse lado negativo, né, que criou uma Europa dentro do Brasil, que é o Sul e Sudeste, que ainda hoje se comporta assim. E é onde se tem uma expressão de racismo muito forte, muito intenso, e você, nordestino, ir para lá, você já sabe que vai sofrer, enfim, racismo de lá. Né? Então, é um Brasil que não se sente, ou pelo menos eles se sentem mais Brasil e acham que a gente não é muito Brasil. Então, nós temos essas duas experiências, né? Uma boa, porque animou a luta pela reforma agrária, foi o movimento com maior expressão de luta pela reforma agrária. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma relação muito complicada, porque essa política ela veio exatamente para que o povo preto não assumisse o posto de trabalhador assalariado. Nós estamos falando da Lei 601, de 18 de setembro de 1850, a Lei de Terras. A professora já explanou bastante aí sobre o significado dessa lei. Essa questão das terras no Brasil nem chegar a ser mercadoria conforme era previsto, mas ter se concentrado na mão de alguns poucos proprietários. E a luta da reforma agrária? A senhora falou aí do MST. O MST, se não me falha a memória, é aqui dos anos 80, de 80 para cá, final dos anos 80, início dos anos 90. Mas antes também já se lutava pela reforma agrária. Eu queria que a senhora fizesse explanasse um pouco sobre essa luta do povo brasileiro para ter essa terra mais comum para todos e essa coisa do Brasil não avançar, porque países notadamente capitalistas fizeram a reforma agrária e o Brasil insiste em permanecer conforme foi escrito em 1850. Fale um pouco sobre isso, professora. Então, a luta pela terra, ela é praticamente a luta, ela é a história do Brasil, né? Tão tal que, enfim, eles vão buscar, vão invadir a África e trazer africanos para cá, e esses africanos se reterritorializaram nos quilombos. Então, o aquilombamento é uma luta de resistência muito significativa. E os povos indígenas nunca deixaram de lutar por essa terra. E aí a gente tem vários momentos de intensificação da luta pela terra. A gente tem, em todos os momentos, aparece essa luta pela terra. Quando acontece a abolição, muitas pessoas se aquilombaram, né? E como é que elas escolhiam o lugar do aquilombamento? Porque elas não podiam sair, ficar andando por aí, né? E não podiam, e não recebiam dinheiro remunerado, não tinha casa, não tinha terra, e nem podia ficar vagabundando, né? Porque foi criada essa lei também que punia a vagabundagem. Pois é. Então, aí eles aquilombam. E como é a forma? É um país muito grande. Era procurar as terras, aquelas terras que julgavam que ninguém iria lá, né? Que ninguém iria reivindicar. Né? Então, a luta quilombola vem muito daí. Né? A gente tem registro durante a ditadura militar, nós temos
uma intensa luta pela terra aqui no Nordeste, né? Enfim, e muito animado pelas políticas de esquerda, né? Então, as pessoas lutavam para ter essas suas terras. Foi assim que os sindicatos de trabalhadores rurais surgiram, né? E eles surgiram dizendo que era a associação para comprar o caixão quando as pessoas morriam, né? Enfim, acaba que essa luta pela terra é algo permanente na história desse país. E há até quem diga que hoje a luta pela reforma agrária é só um símbolo. Claro que não é só um símbolo. As pessoas estão ficando sem as suas terras. Por exemplo, o Matopiba é uma apropriação de terra de povos tradicionais, né? É uma apropriação de terra para o agronegócio, Mato para Piba é plantar a área soja. do Ah, Nordeste. Matopiba, só para situar aqui a audiência, é uma área é, do território brasileiro que envolve o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia. Uma área de cerrados, sim, ela não está visível no mapa físico brasileiro, mas ela existe, por exemplo, no mapa agropecuário brasileiro, que é uma área de cerrado, sim. envolve esses 5 estados, mas só para situar, professora, prossiga. Então, aí assim, o que está acontecendo com o Matopiba? No Matopiba é a apropriação das terras de povos tradicionais que têm séculos e séculos ali, que mora ali, vem, enfim, vai modificando, mas, enfim, eles todo o tempo estão ali, e essas terras nunca foram regulamentadas como terras deles, e aí eles fragilmente perdem essas terras para o agronegócio, né? E aí tem um caso recente de povos indígenas do Piauí, no município de Bom Jesus, que teve uma reintegração de posse. Imagina, a terra é terra do Estado, mas tem uma pessoa do agronegócio que reivindica a terra para si, diz que tem a posse dessa terra. E aí entrou com pedido de reintegração de posse, já agora na pandemia, e o juiz deu a reintegração de posse e a polícia foi lá e derrubou as casas das pessoas que moram lá, ninguém sabe nem quantas gerações, né? Então, assim, a questão da terra está longe de ser resolvida no Brasil. E fica parecendo que cada vez fica pior, porque o INCRA, teve um tempo que o INCRA, esse órgão do governo federal, teve uma atuação até interessante, né? Que foi entre o governo do Fernando Henrique e o governo Lula. Teve muitos assentamentos de reforma agrária, teve uma política voltada para o assentamento de reforma agrária. E nós temos, desde o governo Dilma, que praticamente o INCRA deixou de fazer assentamento da reforma agrária. E agora parece mesmo que eles vão, sei lá, destituir essa política, né? Nesse atual governo, né, Ontem já foi não tem noticiado que o absolutamente presidente nada. Ontem foi Diga. noticiado que o presidente Jair Bolsonaro designou o uso da Força Nacional para desapropriar terras que estão ocupadas por trabalhadores ligados ao MST no estado da Bahia. Quer dizer, como a senhora diz, né? A É. tendência é dificultar cada vez mais. Mas, professora, eu queria agora tratar, voltar aqui para a lei de terras de 1850, 6.001, não é isso? 601, 601. A lei 601. É. 601. E o reflexo dela na população negra do Brasil. Os escravos foram
em termos legais, libertos em 1888 com a Lei Áurea, mas eles não tinham mais o seu patrão, o seu, digamos assim, dono, eles ficaram sem terra, eles ficaram sem moradia, eles ficaram 100% desamparados com essa dita lei de terra. O que significa? Aí a gente vê notícias hoje de negros sendo assassinados, o racismo se expressando de diversas formas nos tempos de hoje. Isso é reflexo dessa lei, professora? Que implicações que essa lei trouxe para a população negra do Brasil? Então, o artigo que eu escrevi com uma amiga foi sobre... Falhou o áudio, professora. O artigo que a senhora escreveu foi sobre... Pronto, abriu. O artigo que a senhora escreveu foi sobre... O artigo que eu escrevi foi sobre o sistema criminal brasileiro, porque nós temos uma população encarcerada, há um encarceramento em massa no Brasil, né? Nós temos mais de 800 mil pessoas encarceradas. E dessas pessoas encarceradas, a média nacional é mais de 40% desse público não foi julgado. Não, sim. Mais de 40% não foi julgado. E significa o quê? Isso significa uma grave violação à Constituição, que diz que você será inocente até que prove o contrário. Como é que se você não foi julgado, ou seja, quase a metade. E o Piauí, em 2013, chegou a ter mais de 60% dos encarcerados não julgados. Essa é uma coisa terrível, é uma marca do encarceramento em massa. A gente está até tentando ver se faz uma audiência pública para discutir isso. Aí, desses encarcerados, pasme, é mais de 70% de população negra. Tem presídio que chega a ser mais de 90% de pessoas negras. Aí, a discussão que a gente fazia é que, quando esses programas policiais, né, que dá um ibope danado, que quase todos os canais têm um, né? Esses programas ficam expondo a pessoa negra, né, e dizendo, esse aqui é o bandido, esse é o bandido. Então, a discussão que nós fizemos, quando a gente disse assim, a culpa é do Eusébio de Queiroz, a gente dizia exatamente isso. Porque quando aconteceu a abolição, não houve uma política social sequer de inclusão e muito menos de reparação. Teve a Segunda Guerra Mundial e aí se entendeu que era preciso fazer uma justiça de transição para você sair de um período conflituoso para um período de paz. A Segunda Guerra Mundial foi trágica. Agora, existe tragédia maior do que a escravidão negra? Não existe. E a escravidão negra não houve transição, não houve justiça de transição em lugar nenhum desse planeta. Aí você pode dizer, mas nem todo mundo teve escravidão. Quem não teve, enriqueceu às custas da escravidão. Com uma pequena exceção aí da Ásia. Mas os outros, não tem um país europeu que não tenha enriquecido às custas da escravidão. A morte do George Floyd mostrou isso. Eles são racistas em todos os lugares. É na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Portugal, em todos os lugares eles são racistas. E aí, para fazer a abolição, tinha que ter feito o quê? Tinha que ter feito justiça de transição.
que era para você sair de um lugar em que as pessoas negras não eram consideradas como membro daquela nação, e você entra numa situação em que ela agora é igual, pertencente ao pacto de nação. Como é que vai mudar a memória coletiva da população? Como é que vai mudar só porque a lei diz agora não tem mais escravidão? Então, assim, a lei Eusébio de Queiroz foi um aparato muito cruel junto com a política de migração. Sabe assim, foi um negócio terrível que deixou as pessoas negras sem nenhum território. Portanto, as pessoas negras, qual é o território das pessoas negras? É o chamado bairro de periferia, e a polícia não sai de lá. Você anda em qualquer bairro de classe média, alta ou dos ricos, você não encontra a polícia ali fiscalizando a vida das pessoas. Mas vai em qualquer bairro dos pretos, porque pobreza tem cor. Vai em qualquer bairro dos pretos que a polícia está lá todo o tempo. A polícia está lá todo o tempo na frente daquelas pessoas e leva para o cárcere. Então, qual é o lugar da pessoa negra? É o não território. É a favela, e na favela ele está todo o tempo monitorado, e depois ele vai para a prisão, e indo para a prisão é para morrer. Então, assim, nós temos a questão das terras no Brasil. No artigo que a gente escreveu, a gente não diz que é só a culpa do Eusébio de Queiroz, não foi só ele. É porque foram sendo agregadas à política de Estado essa política Mas, maldosa professora, de exclusão, de não integração. mas Diga. antes da lei do tráfico negreiro e da lei de terras, houve em 1837 uma outra, a senhora não se referiu a ela na entrevista de 2019, nem agora, e eu acho ela assim, extremamente maléfica, tanto quanto ou até mais. A de 1837, que era uma lei sobre educação que proibia negros, expressamente, proibia negros de ir à escola, ou seja, de acumular conhecimento técnico. É verdade. E aí, como você, digamos assim, vencer na vida sem o conhecimento que a escola propicia, né, em todas as áreas do conhecimento humano. Então, essa lei, a lei de terras, que a gente já tanto falou aqui, a senhora fez uma passagem rápida aí, mas citou a lei de 1890, lei dos vadios e capoeiristas, que punia com cadeia quem perambulava pelas ruas. Vejam só, os negros libertos, mas sem casas, sem terra, sem teto, sem nada, e ainda uma lei que punia quem perambulava pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada. Criou-se um arcabouço jurídico no Brasil para punir os negros. Sim. E que esse mesmo país disse libertos em 1888. Com isso, eu concluo e peço o seu comentário final aí sobre esse arcabouço legal que envergonha o Brasil. As leis são terríveis. Essa que proibia de ir para a escola, eu tenho usado muito ela quando me pedem para falar sobre cotas raciais. Primeiro que não tem cotas raciais para as universidades. Tem cota socio-racial, porque é só se você for preto, estudou na escola particular, você não pode acessar isso. Você só pode acessar se você estudou na escola pública. Então, é uma cota socio-racial, né? E eu sempre me refiro a ela. E, puxa vida, quer dizer, ninguém acha que era anormal
a nação definir que as pessoas pretas não pudessem estudar. Aí agora, porque cria uma cota socio-racial, aí você diz, não, a pessoa preta não pode se beneficiar, você está inferiorizando a pessoa preta. Professora, me permita Sim. aqui falar de cotas. Tem uma, se não me falha a memória, de 1968, bem mais recente, que fala de cotas, mas de cota para os que tinham bois, os filhos de fazendeiros. Exatamente. Isso é uma lei de cotas, E que essa lei de beneficiava. cotas, ela não incomodava ninguém. Sim. Mas, É professor, como se a lei de cotas ela tivesse surgido agora, né? E tem, de fato, a lei de que aqueles que eram filhos dos proprietários das terras tinham cotas para entrar nesses cursos, sabe? Então, assim, é uma coisa. Aí, assim, além de tudo isso, foi criado um imaginário de que no Brasil a gente vive uma democracia racial. Ninguém sabe de onde foi que veio isso, porque tantas evidências de que não tem nada de democracia racial e, lamentavelmente, até muitas pessoas negras dizem, não, eu nunca sofri racismo. Não, eu não sofro isso. E esse processo é um processo simbólico terrível que ele não é tematizado em lugar nenhum, né? As pessoas me perguntam, e aí, como é que o estudante de direito vai aprender que ele vai enfrentar esse obstáculo? Eu disse, tem que ser discutido em sala de aula, isso tem que ser tema de sala de aula. Como é que você vai interpretar a lei e vai produzir decisão judicial, vai aplicar a lei e você não sabe quais são os problemas que servem de obstáculo à igualdade constitucional? Então, o professor que está dando aula ali, ele tem que dizer, tem a igualdade constitucional do artigo 5º da Constituição de 88, mas temos o racismo. O racismo impede que as pessoas sejam tratadas como iguais pertencentes ao pacto de nação, né? Então, assim, ainda tem mais. Só as cotas não resolvem. Eu para fazer um livro um dia desse de uma pesquisadora aqui do Piauí, a Raíza Feitosa, o título do livro é Cadê a Juíza? Ela pesquisou juízas negras e juízas mesmo dizendo que a pergunta que elas mais respondem é cadê a juíza? E ela está ali na cadeira da juíza, no lugar da juíza, respondendo como juiz e as pessoas perguntando cadê a juíza. Então, esse processo, ele exige algo mais. E esse algo mais de que eu estou falando é a reparação da escravidão como justiça de transição, assim como foi feito lá no final da Segunda Guerra Mundial. É preciso ter isso, porque sem isso nós nunca vamos enfrentar essa inferiorização racial. As pessoas negras nunca vão ter uma oportunidade de falar sobre suas dores de enfrentamento ao racismo. As pessoas brancas sempre vão relativizar isso, né? Então, isso precisa ter em todos os lugares. Alguns países da América Central estão pedindo reparação da escravidão negra em tribunais internacionais. E houve também um pedido nos Estados Unidos, um pedido jurídico de reparação da escravidão. Então, é algo que precisa acontecer para na prática, mudar essa memória coletiva, para professora, mudar os sentidos. na prática, Sim. se tivéssemos uma Na prática, hoje aqui no Brasil, se tivéssemos uma reparação, o que a senhora acha que seriam os dois tópicos mais importantes dessa reparação? Na prática, mudar as simbologias.
tem que mudar o museu, tem que mudar a história desse país, tem que mudar os heróis e as heroínas. Não aparece o povo preto, aparece o povo preto no museu dizendo que ele foi escravizado. E a resistência? E o quanto eles resistiram? Então, precisa modificar isso, precisa mudar as simbologias, precisa contar outra história. Nelson Mandela fez isso na África do Sul. Buscou heróis e heroínas negros e negras, colocou em praça pública, renomeou cidades, renomeou ruas, prédios públicos. Esse é um processo muito importante. E a outra coisa, esse é o chamado modelo da justiça restaurativa da África do Sul. Mas há um outro modelo, que é o modelo da cultura ocidental mesmo, punir aqueles que é isso que esses países da América Central estão pedindo. Quem enriqueceu às custas da escravização do nosso povo tem que pagar, tem que cobrar dos outros países. E tem que cobrar. Aqui no Brasil, é preciso, de fato, tematizar a questão da terra, porque a terra ela continua concentradíssima e ainda é assim, houve algum processo de divisão da terra nessas lutas do MST, de outros movimentos, e o que está acontecendo agora? O Brasil volta à situação inicial de só vender ou minério ou aquilo que é da terra, que é produzido na terra. O Brasil saiu da escala da industrialização de vez. E aí isso está fazendo com que? Está fazendo reconstituir os antigos latifúndios. Então, você tem... O Piauí está passando por isso. Você tem uma recomposição de latifúndios e o que acontece com a população que mora lá? Está indo morar nas periferias. E o que é que vai acontecer com elas? Elas vão acabar na prisão. É isso. Então, Eu disse assim, que ia é uma finalizar, mas história assim, que desanima, sabe? Hã? eu disse que ia finalizar, mas agora sim, Diga. minha última pergunta. Lugar de fala. Sim. Quem pode falar Hum. sobre a população negra no Sobre Brasil? isso. Como é que a professora Olha, Maria Sueli Rodrigues vê a questão do lugar de fala? Djamila Ribeiro trouxe essa história do lugar de fala. Eu acho isso importante, porque o povo preto nunca foi o povo que produz conhecimento, sempre é o objeto da produção de conhecimento. Então, é preciso que o povo negro reflita sobre si próprio. Mas eu tenho dito todo o tempo, a violência do racismo não é uma coisa que produz um mundo terrível só para o povo negro. Produz um mundo terrível para todo mundo. Eu tenho dito assim, é obrigação de todas as pessoas acordarem e dizerem o que é que eu vou fazer hoje para enfrentar o racismo. E quando for dormir, o que é que eu fiz hoje para enfrentar o racismo. Na verdade, a gente precisa ser uma população antirracista para a gente ter uma sociedade melhor. Não significa dizer que as pessoas brancas vão lá ocupar o lugar de fala das pessoas negras. Não, elas vão lutar como brancas para ter uma sociedade melhor. Não dá para dizer que só o povo preto é que deve lutar por isso. Não, todas as pessoas devem lutar, sim, porque essa sociedade terrível é uma sociedade que afeta a vida de todo mundo. Viver com violência não é bom para ninguém. Não vá me dizer, não, mas eu moro na minha casa, aí eu boto um cerco elétrico, eu boto não sei o quê. Gente, uma hora você vai sair de lá. E aí?
quando você sair, você vai enfrentar o quê? Então, a gente vive todo o tempo uma guerra. É uma guerra que você não pode sair de casa, né? E agora, na pandemia, piorou. Por quê? As pessoas estão muito mais empobrecidas e as pessoas não vão morrer de fome enquanto você está lá com a sua casa cheia e jogando o alimento no lixo. As pessoas avançam. Então, pensar numa sociedade melhor tem que ser responsabilidade de todo mundo, né? É não ser racista e ser antirracista, né? Não é não só ser, não, eu não sou racista. Olha, essa cultura toda é racista, né? E a gente precisa fazer esse processo educacional todo o tempo, todos os dias, né? Para tratar disso que é a história desse país. E eu diria assim, é a história desse país, mas não é só a história desse país, é a história desse planeta desde a colonização europeia. É lamentável isso, mas eu espero que a humanidade repense que rumo está dando para a existência da vida humana nesse planeta, né? E construir uma vida melhor deve ser responsabilidade de todos nós. E não precisa você ocupar o lugar de fala da pessoa negra. Lute do lugar que você estiver. Todo mundo tem o seu lugar de fala. Então, fale do lugar que você estiver, na condição que você estiver. Muito bem. Professora Maria Sueli Rodrigues, eu agradeço por demais sua participação aqui no Pensar Piauí. Quem acessar essa Eu que sua entrevista, agradeço. com certeza vai sorver muitos conhecimentos, muita coisa importante. Muito obrigado por sua participação, professora. Obrigada, Oscar. Muito obrigada. Foi muito bom essa conversa, ter essa conversa com você. Um abraço.